não vou nem explicar tudo, porque ele só quer saber o que não é. Olha, Eliseu, e olha que eu coloquei o que é o correto a fazer. Então, ele só quer saber. Deixa eu pegar. Eliseu, seu microfone está aberto. Desculpa aí, foi mal. Boa noite, doutores. Boa Boa noite, noite, doutoras. Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Como sempre, aí é sempre um prazer tê-los aqui, doutor Flávio, Gustavo, Márcia, Thaisa, Ellen e o doutor Eliseu. Então, sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Vamos, então, dar aí sequência aos nossos estudos. Vamos continuar o nosso assunto que nós estávamos falando ontem aí e buscar aí, logicamente, a melhor compreensão sobre o processo penal. Pessoal, tela compartilhada, aula gravada, vamos lá. Nós vamos falar hoje, então, dos artigos 79 até o artigo 83, pessoal. Como sempre, a nossa fonte bibliográfica é o Código de Processo Penal comentado aí do Dr. Guilherme Nucci. Quando nós observamos, quando nós tratamos desse tema, nós temos que ter aí, então, a visão, uma visão extremamente ampla, uma visão extremamente panorâmica sobre esse tema, Já que nós estamos falando sobre competência, e ontem nós fizemos aí, então, a distinção sobre todos os aspectos, da conexão e a continência, Quando é que é conexão, ou seja, a pluralidade de delitos que se unem, e quando é a continência, um delito único, mas que existe ali uma pluralidade de sujeitos. Então, é importante sempre trazer aí essa visão, é sempre importante trazer aí essa distinção entre a conexão e a continência como forma de definição da competência, Dando nosso boa noite também aí a doutora Lohane, que está entrando agora em sala de aula. Pessoal, então vamos lá. Vamos falar aí sobre esses temas ainda. O artigo 79 diz o seguinte: a conexão e a continência importarão unidade de processo e de julgamento, que é o que nós já vimos aí na aula anterior. Ou seja, a necessidade, seja para que nós tenhamos um julgamento uniforme, seja para que exista ali a observação sobre os critérios de utilização da prova e assim por diante. Então, a regra é que, em havendo conexão e continência, exista, então, essa reunião de processos. Mas aqui nós temos uma exceção. Aqui nós temos aí essa exceção. Existe um salvo aqui. E esse salvo é relativo, então, a esse aspecto. E quais são essas exceções? Inciso 1. No concurso entre a jurisdição comum e a militar. Então, ou seja, nesta hipótese, é uma exceção por quê? Porque em havendo concurso de jurisdições diferentes, no caso aí, uma especial e uma comum, não tem como nós termos um único processo. Eles necessariamente deverão aí ser julgados esses fatos correspondentemente cada um na sua esfera jurisdicional de competência. Então, sobre essa hipótese, do inciso 1º, é onde nós não conseguimos, então, ter um único processo sobre e para tratar deste tema. No inciso 2, no concurso entre a jurisdição comum e o juízo de menores, também nós não temos essa possibilidade aí de termos um único processo, em havendo concorrência, do crime relacionado a um maior e do crime relacionado a um menor de idade, ou seja, a vara da infância e da juventude, não tem como reunir o processo. Por que não tem como reunir? Porque o procedimento é diferente. Então, jurisdição comum e militar não pode existir aqui a unidade de processos. Jurisdição comum e a vara da infância e juventude, o juízo de menores, também não tem como ter um único processo. Aí no parágrafo 1º, o que nós observamos no parágrafo 1º?
No parágrafo 1º ele vai dizer o seguinte, né? Cessará, vamos lá, deixa eu minimizar aqui a tela, cessará em qualquer caso a unidade do processo, sem relação a algum corréu sobrevier aquilo que vem previsto no artigo 152 do Código. Então, olha só, cessará em qualquer caso a unidade do processo, sem relação a algum corréu sobrevier o previsto no artigo 152. Né? Para isso, vamos lá, né, buscar o nosso Código de Processo Penal aí, abram o Código de Processo Penal comigo, acompanhem aqui a leitura do artigo 152. Né? O artigo 152 diz o seguinte, então, vamos buscá-lo aqui. Diz assim, se verificar que a doença mental sobreveio à infração, o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça. Então, o artigo 152, ele vai traçar aqui, ele vai trazer para nós o fato de que, sobre esta hipótese, sobre essa circunstância, em havendo ali, por exemplo, né, o incidente de insanidade mental, em havendo ali a hipótese de que o processo deva ficar suspenso por norma legal, né, deva ficar suspenso por essa circunstância até que haja, então, recobre-se, então, aqui a necessidade de retomar aquela ação, é onde nós, então, observamos esta hipótese, ou seja, em que o processo, para aquele que é considerado a partir deste momento como inimputável, né, não pode, logicamente, ser processado. Então, nesta hipótese, é onde nós aí observamos essas questões, ou seja, é onde nós, então, observamos essas características que são relacionadas à própria espécie. Né? Então, sobre esse fato, é onde nós vamos aí observando este aspecto. Tá? Bom, vamos aí na sequência, então, ver o que fala o parágrafo 2º. A unidade do processo não importará a do julgamento. A unidade do processo não importará do julgamento se houver corréu foragido, que não possa ser julgado à revelia, ou ocorrer a hipótese do artigo 461. O que é que diz para nós, então, o artigo 461 do Código de Processo Penal? Ele vai dizer o seguinte: o julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido sua intimação por mandado, na oportunidade de que trata ali o artigo 422, o artigo 422, declarando não prescindível o depoimento e indicando sua localização. Então, o que nós temos aqui a respeito, né, deste aspecto, sobre o que diz aqui, né, a impossibilidade de reunião de unidade processual, na verdade, o que nós observamos aqui é sobre a processual imposição de que não pode haver um único processo. Né? Normalmente, quando nós tivermos aí a presença de uma jurisdição comum e de uma jurisdição especial. Então, essa é uma das características que nós aí, então, observamos. Essa é uma das características que nós temos que ter em mente, que impedem de forma concreta que haja aí, nos termos desses dois incisos, que haja aí, então, a reunião dos processos. Tá? Então, só para observar aqui, aquilo que diz o parágrafo 1º, né, ele é extremamente importante também sobre esse aspecto, e o que diz o parágrafo 2º. Né? O parágrafo 1º, ele trata aí de que cessará em qualquer caso a unidade do processo. Os processos já estão reunidos, mas ele terá que cessar por quê? Né? Já existe ali, por exemplo, aqui a hipótese de continência. E por que ele vai ter que ser desmembrado? Porque um dos réus agora passa a ser considerado como um inimputável. Já no parágrafo 2º, vai dizer que a unidade do processo não importará a do julgamento. Então, um dos réus, se ele está foragido, se ele não pode ser julgado, ou na hipótese que nós já vimos ali do artigo 461.
essa é a análise que nós fazemos sobre as exceções à reunião de processos, né? Sobre as exceções à competência ali de que aglutina as ações quando na hipótese da conexão ou continência. Então, essa é uma outra característica que nós devemos ali observar. Então, é o fato de que não é possível, né? É o fato de que não é possível que esses processos ou continuem nessa unidade ou que eles tenham que ser separados, tenham que ser desmembrados. Ou não pode unir, ou se estiverem unidos, se estiverem ali sendo julgados por um mesmo juiz, devam ser separados por essas hipóteses. Então, esse é um fato do qual nós vamos observando, né? E normalmente isso está aí diretamente ligado a quê? A justiça comum e, como eu disse, as justiças especiais, né? Sobre essa situação e aquela impossibilidade jurídica de ter a unidade de processos entre a justiça comum e, por exemplo, aí a justiça da infância e da juventude, né? Para isso aí eu cito o artigo 288 da Constituição Federal, né? O que é que o artigo 288 da Constituição Federal diz para nós? Vamos lá, vamos abrir a nossa Constituição Federal na busca aí da redação do artigo 288. Então vamos aqui buscar pelo artigo 288 da CEF. Bom, pessoal, olha aí o que diz então o artigo 288. Deixa eu verificar aqui, vamos lá. Perdão, 228, não é 288. 228. Nós não temos, né, 288 artigos na nossa Constituição. Diz o artigo 228, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas de legislação especial, tá? Então, é o que diz o artigo 288. Então, perdão, mais uma vez, pessoal, erro, falho aí. Artigo 228, tá? São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas de legislação especial, tá? Então eles são considerados como inimputáveis e aí então devem ser submetidos à justiça da infância e da juventude nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrando que a nossa Constituição Federal tem somente 250 artigos, né? Sobre essa mesma ótica, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no seu artigo 104, diz que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas nesta lei. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente na data do fato e não na data do processo, ou não também na data da decisão. Então, essa é uma outra perspectiva que nós aí observamos quando nós tratamos aí deste tema, ou seja, quando nós observamos esse fato sobre o aspecto de que nós estamos aí de forma direta, nós estamos aí de forma precípua sobre essas características. Então, é onde nós temos que nos apegar, é onde nós temos aí que observar para que nós possamos verificar que não há possibilidade aqui da fixação de competência, seja pela conexão ou seja pela continência. Aqui nós temos então aí uma outra característica, nós temos aí uma outra forma de análise do que nós estamos vendo, né, de acordo aqui com o que nós estamos estudando, que é a separação dos poderes em face da superveniência de doença mental, né? Logicamente que quando vocês estudaram ali o direito penal, o que vocês observaram, né? Vocês observaram o fato de que o inimputável não pode ser condenado, né? Por que ele não pode ser condenado? Ele não pode ser condenado naquele momento porque ele não tem capacidade, por exemplo, de exercer o seu direito constitucional de defesa, né? De exercer o seu direito constitucional de que ele deve ali, então, ser ouvido. E se ele é um inimputável, como é que ele vai ser ouvido?
Então, essa é a grande característica que nós temos aí sobre esse fato. Essa é a grande característica que nós temos sobre a garantia do direito de defesa, né? Sobre a garantia da plenitude da defesa, né? Lembrando que a regra geral do direito penal é a ampla defesa, e sobre o aspecto do tribunal do júri, nós temos a plenitude de defesa, mas sempre extremamente amplas sobre esse aspecto. O outro fato seria ali a impossibilidade do julgamento do réu ausente, né? O que é esse réu ausente? O réu ausente é aquele que também não está presente, aquele que não foi cientificado de que contra ele existe uma acusação. Então, não havendo essa cientificação de que contra ele existe uma acusação, como é que ele pode exercer o seu direito de defesa? Então, sobre essa situação, como é que nós teremos a unidade de processos se um dos corréus esteja ali foragido, né, ou não foi devidamente citado? Então, há basicamente uma hipótese em que o julgamento não é possível, paralisando-se o trâmite processual até que a pessoa seja encontrada na fase de citação, nos termos do artigo 366 aqui do Código de Processo Penal, sendo ela realizada por edital. O que é realizada por edital? A citação. Então, a citação ocorre por edital e não constituindo o réu advogado que possa defendê-lo. É considerado ausente e o processo deve ser suspenso. Assim, havendo então o coacusado presente e regularmente citado, deve o juiz separar o curso do feito, ou seja, desmembrar o processo, dando prosseguimento somente quanto a quem está ciente ali da ação penal, ou seja, aquele que tem capacidade e aquele que tem condição de se defender. Então, esta é uma outra prerrogativa, este é um outro critério aí que deve ser adotado sobre esse enfoque. Pessoal, lembrando aí, fiquem sempre à vontade, perguntem, participem e assim por diante. Separação dos processos em fase da recusa de jurados. Olha aqui, né, falando sobre Tribunal do Júri agora, nós vamos estudar o Tribunal do Júri lá no 10º semestre, lá no Direito Processual 4. O que nós temos a respeito do Tribunal do Júri? Aquilo que diz o artigo 469 caput. Diz assim: se forem 2 ou mais acusados, as recusas poderão ser feitas por um só defensor. No parágrafo 1º, dispõe que a separação dos julgamentos somente ocorrerá se, em razão das recusas, não for obtido o número mínimo de 7 jurados para compor o conselho de sentença. Lembrando que os jurados que devem estar presentes no dia do julgamento são 25, desses 25, 7 serão sorteados para compor o conselho de sentença. Cada réu tem direito aí a fazer 3 recusas injustificadas, né, e fazer tantas recusas de jurados quanto forem necessárias, desde que devidamente fundamentadas. Então, se houverem tantas recusas que não for possível formar aí o conselho de sentença no número de 7, né, o que determina a lei? No parágrafo 2º, lá do artigo 469, diz que estabelece que determinada a separação dos julgamentos, será julgado em primeiro lugar o acusado a quem foi atribuída a autoria do fato, ou, em caso de coautoria, aplicar-se ao critério de preferência disposto ali no artigo 429 também do CPP. Tá? Então, é uma hipótese extremamente rara, é uma hipótese extremamente aí também distintiva quanto à sua aplicabilidade prática. Artigo 80 do Código de Processo Penal, pessoal. Vamos ler aí, então, artigo 80, 81 e 82. Então, vamos ver o que a nossa legislação traz aí a respeito deste tema. Então, artigo 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou quando, pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.
Artigo 81. Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que o processo de sua competência, da sua competência própria, venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória, ou quando desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Parágrafo único. Reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência, o juiz, se vier a desclassificar a infração ou impronunciar ou absolver o acusado, de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juízo competente. Artigo 82. Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar, ou seja, chamar para si os processos que corram perante outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará ulteriormente para o efeito de soma ou unificação das penas. Então, quando nós pensamos aqui em competência, quando nós pensamos aqui em conexão e continência, né? Quando nós tratamos aqui dos artigos 80, 81 e 82, e nós os analisamos num único contexto, o que nós temos a respeito disso? Primeiro, que pode também haver a separação facultativa dos processos, né? E essa separação facultativa dos processos, ela tem uma relação direta, sim, com a conexão e a continência. Por quê? Porque ela tem uma finalidade de garantir a união dos processos para melhor apreciação da prova pelo juiz. Então, é obrigatório? Não, não é obrigatório. Não é obrigatória, melhor dizendo, essa reunião dos processos. Mas se isso vai garantir uma aplicação da lei mais condizente, se isso vai garantir a melhor apreciação da prova, a economia processual, pode haver ali essa separação ou essa união facultativa aí dos processos. Então, vai depender, às vezes é melhor separar, porque tem muitos réus, alguns estão presos e outros estão foragidos, então vai ficar preso ad eterno esperando que a pessoa seja encontrada? Não, né? Porque talvez ela ficaria até mais tempo presa do que a própria previsão em subjetivo da pena aplicada àquele crime. Então, esse é um fato que nós devemos aí observar. Uma outra situação seria aí a separação facultativa em caso de tempo ou lugar diferenciado, né? Lógico, conforme nós falamos, a conexão, ela é exatamente para crimes praticados em momentos e em locais diferentes, mas que entre eles exista ali um elo de ligação entre esses crimes. Agora, se esse lapso temporal, né, for extremamente distante, se essa conexão for uma conexão não tão concreta ou não tão real, é onde nós podemos aí ter essa separação facultativa de crimes, de julgamentos, mesmo levando-se em consideração, mesmo se observando que existe entre os crimes a conexão. Mas por que se separaria, né? Porque seria muito mais fácil, principalmente em razão da produção de provas, oitiva de testemunhas, né? Ter processos sobre fatos diferentes ou crimes distintos, julgados, então, separadamente. Pessoal, tudo depende muito da oportunidade e conveniência, né? Tudo depende muito, como eu disse mais uma vez aí, da oportunidade e da conveniência, né? E, logicamente, que esse tópico anterior vai estar ligado ao tópico posterior, que é a separação facultativa em virtude do excessivo número de acusados, né? Imagina lá, tem 40 acusados, é um processo de rito ordinário, cada acusado pode arrolar até 8 testemunhas. Pessoal, isso dá 320 testemunhas. Então, vocês imaginem quanto tempo demoraria a instrução de um processo desse, né? Quando, se for processos distintos com 4, 5, até 6 réus, aí vamos pensar assim, terá um processo, então, uma agilidade muito maior, né?
Processo demorado, processo lento, pessoal, não faz justiça. A grande crítica que existe ao judiciário é a morosidade. Né? Para vocês terem uma ideia, eu tenho processos conclusos aí no estado de Minas Gerais há quase um ano e só precisa de um despacho. Né? Então, ou seja, é um fato, é um problema só do estado de Minas Gerais? Não. Né? Hoje em dia, esse é um problema geral, mas é onde o direito acaba não se efetivando por essa demora. Né? Pessoal, decisão tardiamente prolatada de qualquer forma, não vou dizer legalmente injusta, mas ela é moralmente injusta ao titular do direito. Né? Então, a celeridade processual é um dos princípios mais importantes aí quando nós falamos de processo. E, logicamente, um número excessivo de acusados, né, vai gerar essa injustiça, seja para aqueles que estão presos, sejam para aqueles que estarão vinculados por muito mais tempo a um processo que talvez não deveriam estar. Então, todos esses fatos aí devem, logicamente, ser levados em consideração. Separação dos processos por prerrogativa de foro. Então, ou seja, se algum dos acusados tem foro privilegiado, é lógico, isso eu já falei até na aula passada, não tem como eu atribuir a alguém que não tem prerrogativa de foro, atribuir a ele também um foro privilegiado. Não tem como ele ser avocado por um foro privilegiado sem assim o tê-lo. Então, quando ocorre aí a existência de foro privilegiado, o processo também será desmembrado, será encaminhado aí para o local adequado e o outro continua correndo ali pela justiça comum, por exemplo. Né? Então, são essa situação. Enquanto uns têm prerrogativa de função, por exemplo, outros não têm. Perpetuação da jurisdição em casos de conexão e continência. Pode continuar? Pode. Quando é que pode? Né? Nós vimos ali as exceções do parágrafo 1º e do parágrafo 2º. Então, ou seja, inciso 1º e inciso 2º diz que não pode haver ali a unidade de processos, e nós vimos nas hipóteses do parágrafo 1º e do parágrafo 2º a possibilidade facultativa, né, da separação aí da unidade dos processos. Quando nós tratamos da perpetuação da jurisdição em casos de conexão e continência, nós vamos dizer então que é possível que vários processos sejam reunidos em virtude da conexão e da continência, conforme nós já havíamos dito, né? Agora, o que vai acontecer? Quando houver o julgamento, pode existir ali a conclusão pela incompetência do juízo, que exerceu força atrativa, ou seja, que chamou para si, que avocou para si a competência de julgamento de processos distintos, seja porque houve uma absolvição no tocante à infração que atribuiu a competência, seja porque ocorreu a desclassificação para outro crime que não era de competência, por exemplo, daquele juízo, né? Que não seria originariamente daquele magistrado a competência de julgamento. E a essa altura, o que já aconteceu? As provas já foram colhidas. Não tem mais cabimento devolver o conhecimento do processo ao juiz diverso, ou seja, aquele que de fato tinha competência para julgá-lo, impondo-se o julgamento pelo que conduziu a instrução, né? E isso vocês já viram em processo penal, a questão, né, da vinculação do juiz, ou seja, aquele que instrui fica vinculado ao julgamento. Autoridade de jurisdição prevalente, né? Quando é que existe a jurisdição prevalente, né? Isso significa dizer que, segundo aí a lei, deve julgar os casos conexos e continentes o juiz que tenha essa autoridade de jurisdição prevalente. O que isso significa dizer ainda? Que não se refere o artigo naturalmente a magistrado de jurisdição maior, pois jurisdição como possibilidade de aplicar o direito ao caso concreto. Todos possuem. O que vai determinar é a área de atuação, é a área de julgamento, né, de jurisdição daquele juiz, seja em razão da matéria, seja em razão da sua circunscrição judiciária. E isso, então, cabe quem? Cabe a lei disciplinar qual juiz deve avocar, isto é, chamar para si o julgamento de processos
que por conexão ou continência merecem ser julgados de forma conjunta, né? Agora, o grande problema disso tudo é que a regra prevista neste artigo só é válida para o juízo prevalente. Então, só o juiz que vai prevalecer sobre os demais é que pode chamar para si os processos para que ele seja, então, julgado, né? O efetivamente competente para julgar as demandas, inclusive pelo fato de ter tomado conhecimento de um dos crimes em primeiro lugar. E aqui seria, então, a competência, né, pela prevenção, pelo juiz que primeiro conheceu e decidiu algo a respeito daquele crime. Então, nós estamos tratando aqui também da competência pela prevenção. Na sequência, logicamente que, se em qualquer dos crimes já existe ali uma sentença definitiva, pessoal, o que é uma sentença definitiva? É a sentença de mérito, não é a sentença, né? Nós, ontem, dando aula para o 10º período, nós falamos da sentença com força de definitiva. Não é o caso, né? Aqui nós estamos falando da sentença definitiva, ou seja, aquela que decide o mérito, que julga o fato, né? Que trata da autoria e da materialidade, que comporta o recurso de apelação, porque ele encerra ali o primeiro grau de jurisdição, ele encerra a fase da instrução processual. Então, se já existe ali uma sentença definitiva com trânsito em julgado, não há por que fazer aí a união desses processos, né? Nós sabemos que todos os processos condenatórios de alguém, se forem concomitantes em fase de execução de pena, eles serão reunidos para que haja a unificação das penas. Então, nessa hipótese, em havendo sentença definitiva, né, só serão reunidos na hipótese, no caso de unificação de penas, porque durante o processo já não tem aí mais motivo de ser, já não teria mais cabimento a união desses processos. Já falei um pouquinho aí da soma e da unificação das penas, né? Ou seja, lá na Lei de Execução Penal, na LEP, é importante nós observarmos que quando ocorre a necessidade aí de reunião dos processos para a unificação da pena, né, logicamente também se executa a pena sobre o aspecto das penas em regime fechado inicialmente, depois em regime semiaberto e depois em regime aberto, né? E essa soma das penas ela vai acontecer em razão da aplicação aí, seja do concurso material, seja do concurso formal, ou seja do crime continuado. Então vale a pena aí também vocês relembrarem o significado de concurso material de crime, onde as penas são somadas, concurso formal de crime, onde se aplica a pena do crime mais grave, ou se todos os crimes forem iguais, a pena de um deles aumentada, ou no crime continuado também, que segue aí essa mesma e última regra, né? Então, nessa fase, é onde ali dispõe o artigo 66, inciso 3, letra A, da Lei de Execução Penal. E aí sim vem o capítulo 6, pessoal. O capítulo 6 fala da competência pela prevenção. Então agora nós vamos ver o que é que significa e quando ocorre a competência pela prevenção. Prevenção é o quê? É aquilo que vem primeiro, premente. Prevenção é aquilo que vem em primeiro lugar, né? Conforme eu até falei agora há pouco no slide anterior, o juiz prevento é aquele que primeiro toma conhecimento do processo, né? Em razão de juízes de competência concorrente. O artigo 83 diz assim, então: verificar se há competência por prevenção, toda vez que, concorrendo 2 ou mais juízes igualmente competentes, ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido ao outro na prática de algum ato do processo, ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Então, essa competência por prevenção aqui dita, né, no artigo 83, ela está aí relativa
né, e em complementação ao que dizem os artigos 70, parágrafo 3º, 71, 72, parágrafo 2º e 78, inciso 2, letra C. Então, ou seja, a competência por prevenção é quando um juiz, em competência concorrente ou cumulativa com outro juiz, toma conhecimento e, logicamente, pratica algum ato do processo ou de medida relativa a este processo em momento anterior à denúncia ou à queixa-crime. O conceito, então, que nós temos aí de prevenção é o seguinte, né? O conceito de prevenção diz que a prevenção é o conhecimento antecipado de determinada questão jurisdicional por um juiz, que o torna competente para apreciar os processos conexos e continentes. Voltando aqui. A prevenção, como o próprio artigo 83 demonstra lá na sua parte final, consta em vários dispositivos do Código de Processo Penal e é sempre um critério residual. O que é um critério residual? Quando não houverem outros critérios a serem utilizados para a prevenção, para a competência, né, quando não houverem outros critérios a serem analisados para a fixação da competência, então utiliza-se residualmente o critério da prevenção. Vale dizer que, não havendo condições para determinar o juízo pelas regras usuais, como lugar da infração, domicílio do réu, né, pois sempre existe a possibilidade de haver mais de um magistrado competente exercendo as suas funções no local. Utiliza-se da prevenção como subsídio, de forma subsidiária, ou seja, aquilo que vem depois. Diferença entre juízes igualmente competentes e juízes com jurisdição cumulativa, né? O que é que significa? Qual é a distinção daquilo que nós falamos ali no slide anterior? E para isso eu trago aqui para vocês a lição do Tourinho Filho, que diz assim: com precisão, que os magistrados igualmente competentes são os que possuem idêntica competência, tanto em razão da matéria quanto em razão do lugar. É o que ocorre quando há vários juízes criminais numa mesma comarca, onde haveria necessidade de se distribuir o processo para descobrir o competente. Agora, isso é de competência, esses são juízes igualmente competentes. Exemplo, várias varas criminais numa mesma comarca. Seria definido quem é o juiz competente pela distribuição. Agora, juízes com jurisdição cumulativa são aqueles aptos a julgar a mesma matéria, mas que se localizam em foros diferentes, né? É o que acontece, por exemplo, quando há um crime continuado, que é praticado em comarcas diferentes, né? Comarcas contíguas, comarcas lindeiras, pois qualquer dos magistrados poderia julgá-lo. Então, assim, o legislador que não usou gratuitamente os termos, né? Logicamente que nós temos que observar, né, o sentido de cada um dos termos para que nós possamos observar. Então, juízes igualmente competentes é diferente de juízes com jurisdição cumulativa, ou seja, uma esfera de responsabilidade e competência jurisdicional pode julgar aquele crime, porque o crime foi praticado, mesmo que em parte, em várias comarcas aí diferentes. Ato do processo ou medida a este relativo. Então, na prevenção, ou seja, quando o juiz pratica um ato de processo ou qualquer tipo de medida, é onde ele acaba adquirindo aí a competência. O que significa ato de processo? É uma decisão jurisdicional, a ação penal em andamento, como ocorre com o recebimento da denúncia ou da queixa. Por sua vez, medida a este relativa significa a possibilidade de não haver processo instaurado e, durante a fase de investigação do inquérito policial, o magistrado ser chamado a proferir decisão de caráter jurisdicional, como, por exemplo, ali, a concessão de um mandado de busca e apreensão, decretação de uma prisão preventiva, né, quebra do sigilo, seja telefônico, bancário e assim por diante. Então, a diferença entre ato do processo, ou seja, já existe um processo formado,
E medida este relativa quer dizer que não existe um processo formado. Quando o processo se forma? Quando nós temos ali a tríplice relação formada, acusação, juiz e réu, com a sua resposta. Então, aí nós temos uma relação processual formada. Medida tomada anteriormente ao oferecimento da denúncia ou da queixa. É lógico, até porque após o oferecimento da denúncia à queixa, nós já temos aí a formação, a fixação da competência. Né? A competência ela se fixa antes mesmo, é lógico, da formação da relação processual. E aí, voltando ao que eu disse no slide anterior, como, por exemplo, quebra do sigilo fiscal, bancário e assim por diante. Enumeração dos casos de aplicação da prevenção, está lá no artigo, né? De acordo com o artigo 70, parágrafo 3º, 71, 72, parágrafo 1º, 72, parágrafo 2º, 72, caput, 72, inciso 2, letra A e B. Então, quais são essas hipóteses? Crimes ocorridos nas divisas de duas ou mais jurisdições, sendo o limite entre elas incerto, ou, ainda que seja certo, não se saiba precisar exatamente o sítio do delito, ou seja, o local, né? Sítio do delito significa o local exato onde o delito aconteceu, ou também quando a infração atingiu mais de uma jurisdição. Letra B. Crimes continuados ou permanentes, cuja execução se prolonga no tempo, podendo atingir o território de mais de uma jurisdição. Então, crime continuado passou ali por várias jurisdições diferentes. Letra C. Quando o réu não possuir domicílio certo ou tiver mais de uma residência, ou mesmo quando não for conhecido seu paradeiro, ou tendo sido a competência firmada pelo lugar da infração. Né? E a letra 4, havendo mais de um juiz competente no concurso de jurisdições, sem possibilidade de aplicação dos critérios desempatadores, conforme diz o artigo 78, inciso 2, letra A e letra B. Então, fica aí também esta hipótese. Vamos ver o que diz lá, então, o artigo 78, pessoal. Vamos lá. O artigo 78 diz o seguinte: na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. E aqui nós queremos saber o inciso 2, letra A e B. Inciso 2. No concurso de jurisdição da mesma categoria, letra A, preponderará a do lugar da infração ou a qual for cominada a pena mais grave. Letra B, prevalecerá do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade. Né? Então, são critérios que são adotados, são abordados, para também ocorrer aí a fixação da competência. Temos também a hipótese da decisão em habeas corpus e do plantão judiciário. Né? A decisão em habeas corpus, ela não é suficiente para afirmar a competência de um juiz. Né? Por quê? Porque ela, na verdade, via de regra, ela é dada por um tribunal. Né? Não que eu não possa ingressar com habeas corpus ao juiz da comarca. É possível também ingressar com habeas corpus ao juiz de primeiro grau. Mas a jurisprudência dominante diz o seguinte: trata-se de uma ação de natureza constitucional. Habeas corpus não é recurso. Habeas corpus é uma ação de natureza constitucional, que não se vincula, portanto, ao processo pelo qual responde ou irá responder o paciente. Então, mesmo que esse habeas corpus seja distribuído a um juiz de primeiro grau, não quer dizer que esse juiz ali seja fixada a competência e ele, então, fique adstrito ao julgamento também do processo. No tocante ao plantão judiciário, também não previne a jurisdição, né? Tendo em vista que a própria natureza do serviço ela é emergencial. Aquele juiz que está de plantão ao domingo lá, né, e fez, por exemplo, audiência de custódia, não necessariamente não quer dizer que ele seja o juiz
que vai julgar o processo. Tá? Então, essa é uma outra forma que nós devemos aí observar. Prevenção de Câmara do Tribunal. Trata-se de uma competência relativa. Por quê? Porque somente seria absoluta se houvesse ali uma prerrogativa de função. Do contrário, não há. Né? Razão pela qual não se respeitada, deixando de ser alegada no momento próprio, não gera ali nulidade. Então, seria, em tese, uma nulidade relativa e não uma nulidade absoluta. E aí, então, prevenção de câmara de férias, né? Também não ocorre, já que ocorreria como um plantão judiciário, ou seja, uma hipótese excepcional que está ali para prestar a jurisdição num momento de excepcionalidade que são, por exemplo, as férias forenses. Com base nisso, pessoal, nós terminamos aqui, então, o nosso conteúdo de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, estou aqui à disposição, né? Podem perguntar, fiquem à vontade. Nenhuma dúvida, professor, explicou muito bem. Maravilha, pessoal. Muito obrigado, doutor Iago. Então, sejam, mais uma vez, sempre muito bem-vindos. Né? Fiquem com Deus, bom descanso e até a nossa próxima aula, pessoal. Até a semana que vem. Um abraço.